Fala, renovados! Aqui é o Max e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos aqui com mais um sermão e se você gosta e curte o nosso conteúdo, ative o sininho, não perca nenhuma notificação e fique por dentro. No ar. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, lá em Marcos 5. Eu vou começar o texto, lendo o texto, do 1 até o 20. Vamos lá, Marcos 5, do 1 até o 20. Entremente chegaram à margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias podiam prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos se admiravam. Esse é um texto que nos mostra o que o diabo é capaz de fazer na vida das pessoas e o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Nós, como cristãos, muitas vezes, nós estamos em um dos extremos, né? Hoje a gente é daqueles cristãos que acha que tudo é o diabo, tudo se refere ao diabo, só fala em demônio, ou nós somos daqueles que ignoramos as coisas espirituais, ignoramos que existe um mundo espiritual, que existe uma guerra espiritual e uma ação de demônios na vida das pessoas. E é importante que nós encontremos esse equilíbrio, porque nem tudo o que acontece é uma ação direta do diabo aos seus demônios, mas também não podemos ser daqueles cristãos que ignoram que o diabo age na vida das pessoas. E esse texto aqui nos mostra bem isso. Se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que Jesus ele já estava vindo de um dia agitado, né? Antes dele chegar ali em Gadara, ele estava vindo já de um dia bem agitado. Ele já tinha ensinado várias parábolas, já tinha ensinado para várias multidões. E aí ele falou para os discípulos dele: peguem o barco para que a gente possa ir para o outro lado da margem do rio. E o outro lado da margem do rio é essa cidade chamada Gadara. E aí eles pegaram o barco, e nesse entre tempo aí, entre uma margem e outra, eles ainda passaram por uma tempestade, né? Se a gente for ler lá no capítulo 4, do 35 ao 41, a gente vai ver que eles passaram
por uma tempestade, Jesus tentou ali tirar um cochilo no barco, porque ele sabia que as coisas que ele ainda precisaria fazer naquele dia, ele precisaria de energia, e ele tentou descansar ali. Os discípulos acordaram ele, a gente está afundando e tal, e aí Jesus mandou ali o vento se acalmar, e no versículo 39 do capítulo 4, diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, eles estavam ali num tempo de bonança, quando eles chegaram a Gadara. Só que esse tempo não durou muito. A Bíblia fala, o texto fala aqui para a gente que assim, quando Jesus desembarcou na cidade de Gadara, apareceu um homem, veio, né, um homem. E diz que esse homem, ele vivia em sepulcros. E por que esse homem, né, veio logo? Diz que ele era possesso de um espírito imundo. E o que são os espíritos imundos? São espíritos que foram decaídos, né? A Bíblia fala que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso com 1/3 dos anjos. Então, esses anjos se transformaram em demônios. E fala aqui que esse homem era, não fala por um, né, mas fala era possesso por espírito imundo. E por causa dessa condição de ser um homem que era dominado por espírito imundo, por demônios, ele vivia em sepulcros, ele vivia que ninguém podia conseguir segurar ele, colocavam correntes e ele quebrava as correntes por causa daquela influência espiritual maligna. E falava que esse homem vivia em sepulcros. E o que significa esse sepulcro? Sepulcros, como a gente vê, é muito claro quando fala lá que as mulheres foram no sepulcro de Jesus, né? Eram rochas que eles abriam ali, um lugar onde eles colocavam os mortos. Então, a gente pode imaginar qual era o estado desse ambiente, né? Eu fico imaginando que era um lugar fedido, apesar de que se colocavam perfume nos corpos e tudo, mas eu fico imaginando que era um lugar fedido, sombrio, úmido, escuro. E essa era a condição do lugar onde esse homem vivia. E não é porque ele não tinha casa, não tinha família, porque a gente vê lá no final do texto que assim que ele foi liberto, ele voltou para a casa dele, ele voltou para a família dele. Mas nós vemos a condição com que o diabo ele subjuga o homem, ele subjuga a humanidade. Aqueles que não querem se submeter à vontade de Deus. Aqueles que não querem viver uma vida segundo os princípios que a Bíblia ensina. Então, ele se encontrava naquela situação, porque ele não conhecia o Deus que podia libertar, o Deus que podia trazer libertação e mudança para a vida dele. E esses sepulcros não só serviam como lugares de colocar os mortos, mas muitas vezes também eram lugares de esconderijos, né, onde as pessoas se escondiam quando estava ali sendo procurado por alguém ou infligir a lei. Mas era um lugar que não era muito agradável, né, um lugar qual uma pessoa em sã consciência não estaria vivendo. Fala também que esse homem, ele não só vivia em sepulcros, ele também tinha uma força sobrenatural que não vinha dele. E aí a gente começa a ver que ele era prejudicado, e não só ele era uma ameaça para ele mesmo e também para as pessoas que estavam em volta, né? Não era uma ameaça só para a vida dele, mas pela forma como ele vivia, as pessoas tentavam amarrar ele, segurar ele e não conseguiam. Uma das coisas que os demônios fazem é se apoderar e possuir as pessoas, tomar o controle de suas vidas e mentes. Lá em João 10:10, fala que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E a gente vê na vida desse homem realmente a ação direta de que o diabo estava destruindo, roubando e com o intuito de matar a vida daquele homem. A Bíblia, se a gente for ver, não relata a história de nenhum cristão que tenha sido possuído. Você já leu na Bíblia alguém que tenha sido convertido, que era possuído por espíritos imundos? Por que não? Porque aonde existe o Espírito de Deus, o diabo não pode entrar. Então, não adianta a gente achar, às vezes a gente
conhece pessoas, né? Faz uma simpatia tal para isso, mas não fala demônio, né? Mas o mal e tal. Mas a única forma de nós nos protegermos da ação de Satanás é através do Espírito Santo que habita em nós. Porque o diabo ele não teme pessoas, o diabo ele não teme o seu poder aquisitivo, a sua posição social, ele só obedece àquele que usa o nome de Jesus, aquele que tem a autoridade de Jesus. Amém? E nós, como igreja, precisamos exercer essa autoridade. Lá no versículo 4, que fala que ele ele não ficava preso em cadeias, nem com grilhões, mostra como ele não tinha o domínio da sua própria vida. E ninguém conseguia o controlar também, né? E nem se deixava ser dominado por ninguém. Lá no relato de Lucas sobre esse texto, fala que ele andava nu. Já pensou você ter uma vida dessa? Ou conhecer alguém? Ou muitas vezes a gente conhece que talvez não vive exatamente da forma como o texto está relatando aqui, mas ao você ler, você identifica, poxa, aquela pessoa vive uma situação parecida com essa. O que eu posso fazer? Nós, como igreja, nós não podemos ignorar isso, porque a autoridade foi nos dada. Jesus disse que o que ele fez, nós poderíamos fazer prodígios ainda maiores. A autoridade foi dada à igreja e nós não podemos ignorar a ação de Satanás, porque muitas vezes nós ignoramos porque nós temos medo, porque nós não nos sentimos comprometidos com o reino de Deus. Eu lembro que uma vez, eu era adolescente ainda, eu passei uma situação que uma pessoa manifestou um demônio na minha frente de uma hora para outra, e eu estava sozinha. E tinha uma irmã da igreja que eu fazia parte, que morava em frente de casa. Aí eu pedi alguém para chamar a irmã para orar comigo. O recado que ela mandou para mim falou, eu não, Deus me livre. Assim mesmo. Mas parece ser engraçado, mas quantos de nós? Qual seria a nossa reação diante disso? Não é você sair por aí procurando demônio. Não é você sair por aí, manifesta e faz e acontece. Mas se acontecer, eu estou preparado, como cristão, eu estou preparado para poder agir numa situação dessa? É uma coisa que nós precisamos parar e pensar, né? Pensar. E lá no relato de Lucas diz que ele vivia nu. Então, é uma pessoa que perdeu a noção da moral, é uma pessoa que perdeu a noção do constrangimento, do convívio social, da realidade, na verdade. E é isso que o diabo faz na vida das pessoas, faz a gente perder a noção da realidade, das coisas de Deus, de nós mesmos, faz a gente passar por uma situação deplorável. Então, nós precisamos de Deus. Quando eu falo nós, estou falando de toda a humanidade, porque todos nós estamos sujeitos. Como eu disse, quando nós não nos sujeitamos a Deus, o diabo se aproveita disso. Um demônio só é capaz de possuir uma pessoa mediante as violações da palavra de Deus. Os demônios eles ficam procurando brechas em pessoas. Como eu disse lá no texto de Lucas 11, 24 a 26, que é um texto interessante para a gente pensar sobre isso, diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, esse texto nos conta o relato de alguém que foi liberto, uma vez foi liberto, mas que não se converteu, uma pessoa que não entendeu, que não se entregou ao Senhor Jesus, aos princípios da palavra, e continuou dando brechas. Às vezes a gente pergunta, eu não sei quantos aqui já tiveram experiências de ministério de libertação, mas eu já passei por situações de perguntar assim, por que a mesma pessoa, todo culto manifestava o demônio? Você expulsa o demônio volta. E esse texto ele é bem claro para a gente. O espírito imundo, ele passa por lugares, quando ele é expulso, ele passa por lugares áridos, ele fica procurando um lugar para repousar. Mas qual o lugar onde ele encontra descanso?
no homem, no ser humano. É ali onde ele quer agir. Então, ele volta e vê lá a casa arrumadinha, a brechinha abertinha ali. Fala que a casa está arrumada, né, ornamentada. Então, além dele voltar, ele ainda leva mais 7 junto com ele. E a vida daquela pessoa se torna pior do que era. Porque agora ela está sob influência, sob possessão de mais demônios. É importante sabermos que nem todos os casos de possessão demoníaca irão acontecer ou se manifestar dessa forma. Como eu disse aqui nesse texto, conta a história desse homem que o demônio fazia e acontecia. Se um cristão chegasse perto daquele homem, facilmente ele identificaria que aquele homem era possesso por demônios. É como aquele menino também que Jesus libertou, que o demônio fala que o demônio jogava ele na água, no fogo. E muitas vezes a gente acha que o diabo só age dessa forma. Mas nós precisamos ter discernimento do Espírito de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento e sensibilidade para nós entendermos como o diabo está tentando agir nas nossas vidas ou na vida daqueles que nos rodeiam. Como nós podemos repreender isso? Nós precisamos ter sensibilidade, porque, na maioria das vezes, ele não age de forma explícita, ele não age de forma escancarada. O diabo age o tempo todo. Lá em Efésios diz que a gente tem que estar revestidos da armadura de Deus para nós resistirmos às astutas ciladas do diabo, para que nós possamos resistir o dia mau. E todo dia é mau, gente. Todo dia é o dia mau. Porque todo dia o diabo está fazendo alguma coisa para tentar fazer a gente tropeçar, para tentar fazer a gente se afastar de Deus, para tentar levar a gente para o lago de fogo, né? Como diz na palavra de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê esse discernimento. Porque se nós formos analisar, vamos pegar aqui o exemplo de Judas. A Bíblia fala que Judas, ele foi possesso pelo próprio Satanás quando ele foi entregar Jesus. Fala que Judas se jogou no chão, Judas fez estardalhaço. Como ele agiu? Ele foi caladinho lá nos sacerdotes, pegou as 30 moedas de prata e foi procurar Jesus e entregou Jesus. Alguém diria que ele estava possesso? Se o narrador do texto não falasse que ele foi possesso pelo próprio Satanás? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Às vezes, a gente fala assim, mas por que a pessoa fez aquela maldade? A gente não entende porque algumas ações são tão cruéis, são tão detalhadamente cheias de requinte de crueldade, de maldade. As pessoas planejam a maldade contra o outro porque estão sob influências de demônios. Nem tudo é demônio, mas a gente, como cristão, precisa discernir quando é uma ação demoníaca. E aí, continuando lá no texto, ele fala lá no versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Mostra que esse homem ele tinha uma grande perturbação, não só espiritual, mas ele tinha uma perturbação psíquica, ele tinha uma perturbação física, a ponto dele mesmo se machucar, porque ele não aguentava, tamanha era aquela tormenta que ele vivia ali com a ação daqueles demônios na vida dele. E fala que quando ele viu Jesus, de longe ele adorou, né? E aí a gente fala assim, mas quem adorou, foi o homem ou foi o demônio? O texto nos mostra que quem veio adorar Jesus foi o próprio diabo, foi o próprio demônio que estava naquele homem. E fala assim, exclamando em alta voz, que tem eu contigo, filho do Altíssimo? E a gente fala assim, mas o diabo adora a Deus. A Bíblia fala que os demônios creem a ponto de se estremecerem. As pessoas daquela época tinham dúvidas de quem era o Jesus. Uns falavam que ele era profeta, outros falavam isso. Outros falavam até que ele tinha parte com Beelzebul. Vocês lembram desse texto? Que falava que umas pessoas falavam que Jesus expulsava demônios por parte de Beelzebul. Olha que ponto. Só que os demônios não tinham dúvida de quem era Jesus. Não tinham dúvida da origem de Jesus. Eles sabiam que, de fato, Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Mas eles estavam falando isso porque eles adoravam a Jesus, porque
fizeram aquilo ali de bom grado, ou porque eles queriam adorar a Deus. Não, foi uma forma sutil de intimidar a pessoa de Jesus. Se a gente prestar atenção nos evangelhos, em algumas situações de cura, de libertação, de ações, de ensinamentos de Jesus, ele falava, vai lá, entrega a tua oferta. Quando Jesus normalmente curava alguém no sábado, entrega a tua oferta no templo e não conte a ninguém. Porque ainda não era chegado o tempo de se saber que Jesus era o Filho de Deus, de ser uma informação pública. Ainda não era chegado o tempo. E os demônios sabiam disso, então eles tentaram de alguma forma ali intimidar Jesus. Eu sei quem você é, eu vou anunciar aqui que você é Filho do Deus Altíssimo para todo mundo. E aí eles continuam, conjuro-te por Deus que não me atormenteis. Esse conjuro-te quer dizer, eu juro em nome de Deus. Olha a que ponto aquele demônio chegou. Ele estava tão preocupado com o que Jesus poderia fazer com ele ali, que ele jurou pelo nome do próprio Deus, que não me atormenteis. O que quer dizer isso? Eles sabem que tem um tempo determinado por Deus, que eles serão lançados no lago do fogo e de enxofre, e que ali eles vão ser atormentados por toda a eternidade. Então, aquele demônio demonstra ali, que ele achava que Jesus, que já havia chegado esse momento, né, que a presença de Jesus ali significava de que ele havia antecipado esse tempo, que não me atormenteis. E no 8 fala assim, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então, aquele demônio estava ali preocupado com o que poderia acontecer com ele. E Jesus mandou o demônio sair. E o texto fala que o demônio saiu? Quando Jesus mandou o demônio saiu? Ele não saiu de imediato, né? Ele não saiu de imediato. Aí a gente fala assim, será que Jesus não tinha autoridade? Porque Jesus ali estava como homem, e de repente o diabo achou que ele não tinha autoridade para mandar com que eles saíssem dali. Jesus, mesmo sendo homem, ele entendia que o reino de Deus é feito de princípios. E a Bíblia fala para a gente que Jesus não veio violar a lei, né? Ele veio cumprir todas as coisas determinadas por Deus. Quando Jesus veio aqui, ele já entendia a sua missão, ele já entendia o seu propósito de vida. Então, mesmo sabendo quem ele era, toda a autoridade, todo o poder que ele tinha, que ele tem sobre os demônios, ele sabia que não era o tempo deles serem lançados para o juízo final, para o lugar de tormento, para o inferno. Então, por isso, Jesus permitiu ali que aquele demônio não saísse. E aquele demônio tentou barganhar ali com ele. E falou assim, e perguntou o nome. Normalmente, não era essa a prática dele. Se nós formos ver outros casos que nos mostram expulsão de demônios, de libertação de pessoas, Jesus não tinha essa prática de ficar perguntando o nome de demônios. Muitas das nossas igrejas têm, né? Fica fazendo entrevista com demônio. Mas não era uma prática, mas existia uma intenção ali. A gente tem que aprender a ler as entrelinhas da Bíblia. A gente fala assim, não, mas Jesus ensinou, a gente tem que perguntar. Mas é porque a gente tem que também saber ler as entrelinhas da Bíblia. Por que Jesus permitiu que aquele demônio ficasse ali conversando com ele, ou por que ele queria saber o nome daquele demônio? Jesus sabia que aquele homem tinha mais de um demônio. E foi isso que aquele demônio respondeu para ele. Respondeu no 9. Ele perguntou, qual o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus sabia. E qual era a intenção de Jesus naquela situação ali? Ele queria mostrar que a autoridade dele não é sobre um demônio, não sobre 2 demônios, mas é sobre todos quantos os demônios tiverem. Jesus queria que aquelas pessoas soubessem que aquele homem vivia naquela situação porque ele estava sob influência de muitos demônios. E quando ele fala, nosso nome é Legião, é para que eles tivessem uma noção de quantos demônios possuíam a vida daquele homem. Uma legião era equivalente a 6.000 homens no exército romano. Aí você fala assim, 6.000 demônios possuíam a vida daquele homem? A gente não sabe, mas a gente tem uma noção de que eram muitos demônios. E quando aqueles demônios entraram nos porcos, pelo menos 2.000 eles eram, porque eles possuíram 2.000
porcos. Então, aquele homem estava sob influência de muitos demônios. Mas o que interessa para nós sabermos? Interessa que, ainda que o inferno todo se levante contra as nossas vidas, ainda que o inferno todo se levante sobre aqueles que estão sob a nossa convivência, sob a nossa autoridade, Jesus tem poder para libertar. Jesus tem poder para libertar de todos quantos forem. E nós temos autoridade para isso, porque Ele nos deu autoridade, Ele nos deu o poder, Ele nos deu a autoridade de, em Seu nome, nós expulsarmos como Ele nos ensinou, como Ele ensinou para os discípulos. Jesus usava essas situações do dia a dia para mostrar o que Ele era capaz de fazer, o que Ele podia fazer e o que nós poderíamos fazer através do Seu nome. Ele estava nos ensinando, ele estava discipulando não só os discípulos, apóstolos que estavam ali dia a dia com ele, mas é uma forma de nos ensinar, de nos mostrar, de ilustrar de forma prática, de que nós também podemos fazer, nós também podemos exercer essa autoridade. E aí, no versículo 10, o demônio fala assim: e rogo-lhe encarecidamente que não me mandes para fora do país. Aquele demônio não queria de forma alguma sair daquela região, sair daquele homem. E não só de forma geográfica. Apesar de que lá em Efésios, quando fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, espíritos que moram nas regiões sombrias, a gente percebe aí que existe uma hierarquia de demônios e que existe uma atuação específica de cada grupo desses demônios. Mas eles não queriam sair dali porque eles sabiam que, se eles saíssem dali, o lugar que estava reservado para ele era o lugar de tormento, era o lugar onde que fala lá em Apocalipse, né, no lago de fogo e de enxofre. E aí eles não queriam ir para esse lugar. Queria que a gente lesse lá em Apocalipse 20:10, se eu não me engano, que fala um pouco sobre esse tempo, sobre como a gente pode discernir, né, esse tempo que os demônios serão lançados para ali. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos e séculos. Então, aqueles demônios sabiam o que está escrito em Apocalipse. Embora, historicamente, ainda não houvesse sido escrito Apocalipse, mas eles sabiam que já havia uma promessa, já havia um juízo sobre eles, de que eles seriam lançados nesse lago de fogo e de enxofre, e eles seriam atormentados, e serão atormentados dia após dia. Agora, vocês acham... Só voltando aqui, como o diabo ele é hipócrita, né? Entre tantos outros adjetivos que a gente pode encontrar nele, nesse sentido, porque ele não queria, o demônio estava fazendo de tudo para Jesus não mandar ele para o lugar de tormento, mas aqueles demônios atormentaram aquele homem a vida inteira. E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que estar muito atento a essa questão do que a gente deixa ser plantado na nossa mente. Eu lembro quando eu me converti um pouco tempo depois, era adolescente, eu estava lendo a Bíblia e eu ficava assim, eu comecei a pensar assim, olha o pensamento, mas como assim por que Deus não pode perdoar o diabo, gente? Mas se ele se arrepender, por que Deus não pode? Deus é tão cruel, né? Olha o pensamento, olha como o diabo age sutilmente. Como eu falei, nem sempre vai agir de forma explícita. Por que Deus não é capaz de perdoar o diabo se ele se arrepender? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas com a forma como nós lemos a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia à luz do Espírito Santo, para que nós não nos confundamos, para que nós não nos enganemos, não nos deixemos ser enganados por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento. E aí, continuando lá o texto, ele fala: rogo-te encarecidamente que não me mandes para fora do país, no 11. Ora, passava por ali uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos
rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então, eles estavam de todas as formas tentando negociar ali. A gente não quer ir para o lugar de tormento, não. Então, é melhor a gente ir para os porcos. E a gente pergunta assim, mas por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nesses porcos? Ele podia simplesmente expulsar aqueles demônios e pronto, e acabou. Existem várias razões. Se a gente for pensar humanamente, a gente vai pensar, os donos dos porcos não tinham culpa do que estava acontecendo com o homem. Os porcos não eram culpados, mas também existia toda uma contextualização que, se a gente não buscar conhecer, para a gente vai ficar sem sentido. Mas, como eu disse, Gadara era uma cidade considerada uma cidade de pagãos, de gentios, mas ainda ficava no território judeu, da Palestina, sob o domínio dos judeus, né, nessa época. E criação dos porcos era uma atividade considerada ilegal, porque para os judeus os porcos são considerados como animais imundos. Primeiro, eu acredito que Jesus permitiu que aqueles demônios possuíssem aqueles porcos, porque a vida de uma pessoa tem muito mais valor do que de qualquer outro animal. Segundo, a gente pode cogitar porque se fosse uma atividade que não era considerada legal, né? Não era considerada lícita. Então, Jesus permitiu que aqueles porcos fossem possuídos por aqueles demônios. Mas para aqueles demônios não bastavam só eles serem expulsos. Antes de serem expulsos, eles queriam provocar o maior estrago possível. Não só na vida daquele homem, mas ao entrar naqueles porcos, eles não só iriam deixar de ir para um lugar de tormento, mas eles também iriam provocar um grande rebuliço naquela cidade. Porque aquelas pessoas ficaram muito revoltadas com Jesus pelo que tinha acontecido. A gente vai ver mais para frente do texto. Então, diz que eles entraram nos porcos, Jesus permitiu, eles precisaram da permissão de Jesus para entrar nos porcos, não saíram entrando assim, porque a autoridade de Jesus é maior do que a vontade deles. E fala no 13, diz: então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000, e precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. A gente vê que não era de interesse dos demônios possuírem aqueles porcos, como eu disse. Eles queriam causar o maior prejuízo possível e tentar deixar Jesus mal ali naquele lugar, né? Essa era a intenção deles. E fala que os porqueiros fugiram e anunciaram pelas cidades e pelos campos. Depois que os porcos se afogaram, aqueles homens que cuidavam daqueles animais, eles saíram meio que atordoados e saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido, né? Com medo. E fala, então saiu o povo para ver o que sucedera. Então, imagina o rebuliço que foi naquela cidade. Depois que aqueles animais se despencaram abaixo, aqueles homens saíram contando tudo o que tinha acontecido até ali. E as pessoas vinham, fofoca, né, gente? Fofoca corre rápido. Então, imagina, eu acredito que seja uma cidade pequena. Quando acontece um negócio desse, o povo quer saber o que aconteceu. O povo vai para a rua, manda um zap, porque quer saber o que aconteceu. E fala lá no 15 assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, temeram. Engraçado, né? Eles viram a situação. Aquele endemoniado era alguém que era conhecido. Ele era presente no cotidiano da cidade. Se você falasse, aquela pessoa que morava, aquele gadareno que morava lá nos sepulcros, todo mundo ia saber identificar se ele passasse. Apesar dele morar nos sepulcros lá, todo mundo saberia identificar, porque fala que eles tentavam prender, ele não conseguia. Então, ele era conhecido. Mas fala que eles tiveram medo quando eles viram o homem sentado, vestido, em perfeito juízo. Agora, dá para entender? Quando o homem era endemoniado, eles tentavam prender, ninguém tinha medo.
Agora o homem está liberto, está no seu perfeito juízo, as pessoas ficam com medo. O reino de Deus, ele não é muito feito de lógica, da lógica humana. E às vezes a gente fica igual a esses homens. Deus faz coisas que nos deixam temerosos, né? Que nos deixam com medo, meio receoso. Porque a gente está tentando entender o reino de Deus com a lógica humana. Enquanto a gente estiver assim, a gente não vai conseguir entender muito bem as coisas que Deus está fazendo. Aqueles homens, em vez de se sentirem agradecidos, porque não só porque aquele homem foi liberto, mas porque a possessão daquele homem trazia um prejuízo para todo mundo, para a sua família, para aqueles que estavam em volta, para toda a cidade. E fala no 16 assim, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então, quando eles viram aquele homem sentado ali, eles foram contar para aquele homem como é que era a vida dele. Para vocês verem, né? Eu fiquei pensando assim, gente, o diabo tira a noção mesmo da pessoa, né? da vida dela, porque aquele homem não tinha ciência a que ponto estava a sua vida, ele não tinha muita noção, porque eu penso que ele passava mais tempo possesso do que em sã consciência. Porque ele não sabia, fala aqui que aqueles homens sentaram com ele para contar como é que ele vivia antes e o que tinha acontecido com os porcos. E quando a gente encontra Jesus, Jesus muda tudo, né? Ele traz nós a consciência da nossa vida, ele devolve para nós o controle da nossa vida. O diabo tira, mas ele devolve para a gente. O diabo quer dominar a nossa vida. Jesus não, ele devolve o controle. Ele devolve a nossa capacidade de agir, de decidir, de fazer, de viver. E aí cabe a nós escolhermos ser direcionados por ele ou não, mas ele nos dá essa capacidade. Enquanto o diabo tira, né? Enquanto o diabo rouba isso do ser humano. E no 17 fala assim, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, para aqueles homens, foi muito mais impactante o que aconteceu com aqueles porcos, o prejuízo que se levou, né, que o dono daqueles porcos levou. Eu acho que eles tinham medo de que Jesus começasse a libertar mais gente ali e aí ia levar o povo à falência. Mas para eles isso foi muito mais importante do que a libertação, do que a mudança de vida daquele homem. E nós precisamos aprender a equalizar, né, a igualar, a conectar a vontade de Deus, os valores de Deus com os nossos valores, ou os nossos valores com os valores de Deus. Porque senão a gente vai começar a valorizar aquilo que não tem valor, e a gente vai desprezar aquilo que tem muito valor para Deus, como aqueles homens fizeram ali. Eles expulsaram Jesus. Imagina, depois de descobrir que alguém podia libertar uma pessoa numa situação daquela, ao invés de falar, não, vem, ora mais, vamos buscar mais pessoas para ser libertas, aquelas pessoas não entenderam o princípio que estava sendo usado ali, não entenderam o que era realmente precioso ali, que era a vida de pessoas. Para eles, o mais importante era a atividade econômica que eles exerciam ali. E diz no 18 que, ao entrar no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que não deixasse de estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então, Jesus foi expulso. Ele foi expulso, né? Então, ele falou, então, vamos embora. Quando ele estava ali no barco já, o ex-endemoniado falou, Jesus, deixa eu ir com você, Jesus. Deixa eu estar com você, deixa eu te seguir. Porque foi o único que se converteu, gente, nessa situação toda. Viu? Muitos viram o milagre, mas só o homem que se converteu, o gadareno. E ele implorou para Jesus que seguisse ele. E Jesus falou, não, eu não vou poder deixar você me seguir. Porque Jesus era ruim, gente. Porque ele não era judeu, não era nada disso. Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse, porque aquele homem, ao se converter,
Jesus já deu logo a missão para ele, a missão dele de vida. Falou, você vai sair e vai contar para todo mundo o que eu fiz por você. Jesus chamou aquele homem para ser um evangelista. Você vai contar para todo mundo o que eu fiz para você. Às vezes a gente se converte, naquele primeiro amor, a gente quer, né, ficar só ali na adoração, Jesus, e a gente não quer sair daquele tempo zen ali. Aí Jesus vai lá e nos chama para a realidade. Está tudo muito bom, está tudo muito gostoso, mas você tem uma missão para fazer. E Jesus nos chama para essa missão. E cabe a nós fazer como esse homem fez, que diz lá no 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem foi e começou a anunciar naquela região dele ali, e todos se admiravam. A gente não sabe quantos se converteram, ou se alguém se converteu, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, a nossa condição, a nossa obediência em obedecer à vontade de Deus não deve estar sujeita a, mas eu falei, ninguém se converteu, preguei, ninguém se converteu. O que o Espírito vai fazer não cabe a mim. Cabe a mim a fazer a vontade de Deus que Ele me chamou para fazer. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, que o mundo espiritual ele é real, que o diabo ele continua agindo. Possessão demoníaca não é coisa do passado. O diabo continua agindo. E se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não estivermos subjugados a Deus. Eu gosto muito desse versículo, eu sempre falo aqui, de Tiago 4,7. A única forma que o diabo tem de correr da gente é como? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí, às vezes, a gente come a primeira parte do versículo e fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente achar que a gente vai resistir ao diabo pela nossa própria força, a gente vai ser devorado por ele, engolido por ele. Mas Tiago nos ensina que nós precisamos nos sujeitar. E esse nos sujeitar significa nos submeter, nos colocarmos por baixo da direção dele, nos colocarmos na sua vontade. Aí sim o diabo vai fugir da gente. O diabo só vai olhar para nós e temermos se nós estivermos submetidos à vontade de Deus. E nós precisamos conhecer essa vontade para as nossas vidas. Ainda que o diabo continue agindo, ele não tem poder e ele não tem autoridade sobre aquele que se submete à vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos pedir a Deus para nos dar esse discernimento, para nos dar essa sabedoria em como nós podemos sujeitar-nos a Ele, para que o diabo não nos resista. Amém. Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.